qual que seria a ordem imanente do próprio real? Não é a ordem das afecções, é a ordem das causas. O que é a ordem das causas? É a ordem das potências, é a relação direta de uma potência com outra potência. Aqui existe um plano de composição, né, entre potências. A gente tem que atingir o plano de composição. Antes de tudo, tinha Paulo, tinha Pedro e Paulo como duas potências de se encontrar. E as duas potências de se encontrar, ao se encontrarem, se relacionarem, geram efeitos umas sobre as outras, que são as afecções. Essas afecções são usadas por Paulo e por Pedro ao seu modo. Vamos supor que Paulo fosse um cara saudável, ativo, afirmativo. O que ele faria com a afecção que foi produzida nele a partir, supostamente, de um mau encontro com o Pedro? Ele diria, Pedro, não, isso, a maneira como Pedro se apresenta, para mim, me decompõe, me diminui. A minha potência de existir, ela encolhe. O meu futuro se fecha, o meu passado fica mais pesado, que coisa difícil. Quero me livrar de Pedro, quero me afastar de Pedro, quero fazer o quê, na verdade? Criar uma distância. Mas a primeira distância que ele cria é entender que entre Paulo e Pedro, para ter relação, tinha que ter algo de comum, que é aquilo que Spinoza vai chamar de noção comum. Tá? Não há condição de relação sem uma comunidade de relação, sem um ser comum. Nossa confusão começa quando a gente faz do ser comum uma forma comum de se relacionar, como uma lei, como um contrato, como um pacto, como uma regra que unifica os dois jeitos numa única verdade. Aqui começa o mal-entendido. Bom, enquanto eu estou na imaginação, eu vou querer essa forma, eu vou querer o contrato, eu vou querer o pacto, eu vou querer a lei, porque todos nós devemos nos submeter a uma forma única para ter justiça. Essa é uma ilusão do ser humano, mas nós até hoje estamos investidos disso. Se não estivéssemos investidos nisso, não viveríamos com a necessidade da lei, com a necessidade do Estado, com a necessidade da moral, com a necessidade de religiões ou de sistemas metafísicos. A gente entenderia como funciona e abriria mão dessas formas que são um sacrifício para uma vida ativa, criadora e livre. Então, o que se passa aqui? Paulo deve perceber que ao invés de, quando ele sente essa diminuição, essa modificação, ao invés de ele ligar a tristeza ao ódio, ele pode recolher a tristeza e dizer assim, isso é uma provocação. Algo veio de fora e eu não estava preparado para esse encontro. Algo veio de fora e eu não soube fazer um uso interessante disso que me aconteceu. Algo veio de fora e eu não criei a condição sob a qual isso que me aconteceu, mesmo que de modo ameaçador e provocador ou ruim, viraria alimento para mim. Eu não estou envolvendo a minha potência. Onde é que está a minha potência? Chama a minha potência, para que ela se ligue a essa afecção. Então, a afecção passa a ter uma expressão, ao invés de ser um signo que remete para outro signo. Ao invés de ser uma paixão que remete, ao invés de ser uma paixão triste que remete para um ódio que também é triste, entrar numa cadeia de paixões tristes. Né? Ao invés de ser uma imagem que de imagem, sentimento, tristeza, vira uma imagem, conhecimento do inimigo, conhecimento imaginário falso do inimigo, né? E desencadeia outras imagens como reação para eliminar o inimigo ou afastar o inimigo. Cadeias de imagens, cadeias de signos, cadeias de afecções. Eu ligo a imagem à potência, a afecção à potência, o signo à potência, o sentimento ao afeto puro. Aí eu começo a fazer um outro uso daquilo que me acontece. Eu percebo que há uma causa real nesses acontecimentos e que a causa real me habita e que há uma potência em mim de fazer diferente e fazer um uso diferente disso que me acontece. Né?
Mas isso implica, portanto, o quê? Implica um entendimento que não haveria relação com Pedro, né? Eu, Paulo, não me relacionaria com Pedro se não tivesse algo de comum entre nós. E aqui vem uma grande sacada de Spinoza. Quando ele diz, no livro 4 da Ética, no prólogo, no prefácio do livro 4 da Ética, né, e também no livro 3 ele já diz daqueles que acusam as paixões, que lamentam as paixões, que debocham das paixões, ou que se servem das paixões tristes para se empoderar. Que, enfim, sempre esses podem ser padres, tiranos, sátiros, debochados, ou seja lá quem for, né, que olham para as paixões com desprezo, com isso, com aquilo, e o ser humano é isso, e aí despreza e diminui. Então, há a imperfeição, há a doença, há a tristeza, porque, enfim, ser humano nessa existência é essa coisa, é como se fosse um karma, como se fosse essa via crucis, que dói, que sofre, que paga pecados, que paga dívidas, e a gente está chafurdado na lama, na imperfeição, e buscando se safar disso. Eles não, cara. O mal não existe em si. O mal, ele brota da potência comum da natureza. Olha a reviravolta que é isso. O mal vem da potência comum da natureza, portanto não existe mal. É a potência comum da natureza. Depende do jeito que as potências se relacionam, pode haver um mau encontro, um mau jeito, né, na relação. Por quê? Porque nem todas as coisas se compõem no espaço tal, no tempo tal, com os movimentos tais. É essa a arte da existência, essa abertura para o acontecimento e a provocação que os acontecimentos produzem sobre nós. Até porque, para a gente se pôr à prova e se pôr em processo de diferenciação. Até para a gente tomar parte na natureza e não ser apenas parte passiva que está aqui a passeio, só quer gozar, extrair o lucro e ir embora. Não, nós somos instrumentos de diferenciação. Então, nós somos provocados. Então, que uso que eu faço disso? Eu vou dizer que o mal vem de fora? Eu quero combater o mal, como diz a música do Lenine, né? Todo mundo espera a cura do mal. Né? O mal, desse ponto de vista, não tem cura, porque isso é uma imaginação. O que é mal é essa imaginação doentia, que acha que o mal é uma entidade. O mal vem da potência comum da natureza. Então, se o Pedro está me fazendo mal, a mim, Paulo, ora, não é porque o Pedro está acoplado à fonte do mal, e é um maldoso, um ser que deve ser destruído. É porque a maneira de se efetuar do Pedro naquele momento não está se compondo com a minha maneira.